receber aqui o professor Paulo Niemeyer Filho, médico, acadêmico da Academia Nacional de Medicina, acadêmico imortal da Academia Brasileira de Letras, portanto é um ser diferenciado, não é um ser comum. Eu não sei se é o primeiro, mas é o único atualmente médico da Academia Nacional de Academia Brasileira de Letras, que eu saiba. O Paulo Niemeyer Filho, ele tem uma característica muito importante, que ele é um médico que se dedica à medicina de uma forma muito intensiva. E traz isso, essa lógica, como um DNA seu. Ele é filho de um grande neurocirurgião brasileiro, talvez o maior neurocirurgião que o Brasil tenha tido, que era o Dr. Paulo Niemeyer, que eu tive a honra de conhecer, uma figura extraordinária pela simplicidade com que ele carregava uma estrondosa capacidade técnica, humanística. Era um homem completo, um ser humano completo, o Dr. Paulo Niemeyer. E deixou como legado para todos nós esse filho maravilhoso, que é o Dr. Paulo Niemeyer Filho, que tem dedicado também a sua vida profissional a um atendimento muito importante da população como um todo, não somente a população privada, mas a população que vai ao setor público. Ele criou o Instituto do Cérebro aqui no Rio de Janeiro, um instituto espetacular. Eu recomendo que, se puderem, conheçam o Instituto do Cérebro aqui no centro, perto da Lapa, ali, não sei como é que chama aquela região exatamente, mas é ali, por ali na Lapa. Eu já estive lá, estive na inauguração. Realmente o Paulo Niemeyer tem se dedicado muito a embarcar as melhores tecnologias que dispõe o Brasil e o mundo no seu Instituto do Cérebro. É um instituto público, funciona com 100% atendimento pelo SUS, portanto, vale a pena conhecer essa experiência de gestor público e de médico como um todo, que Paulo Niemeyer Filho inspira a tantos que o acompanham e a todos nós, seus colegas de profissão, que o admiramos, que temos por ele um grande respeito e uma forte admiração. Bom, dito isso, elogiando esse imortal aqui ao meu lado, eu queria conversar um pouquinho com o Paulo sobre a vida profissional dele, sobre o que ele fez, como é que ele chegou até aqui. Eu acho que essa é uma fonte inspiradora para os nossos jovens profissionais. Eu li recentemente, não me lembro mais assim, 1 ano, 2 talvez, que a pandemia tirou um pouco a referência do tempo de todos nós, né? E ele lançou um livro que eu tive a honra de ir também no lançamento, e um livro que eu recomendo, No Labirinto do Cérebro. É um livro que o Paulo Niemeyer escreveu, que tem histórias assim maravilhosas. Eu me lembro de assim, não me lembro detalhes mais da história que li, mas eu me lembro ele estava viajando com a família, com a esposa, a Bebel, com os filhos, ia para algum lugar e ligou uma paciente jovem que tinha tido um problema, não me lembro se era um acidente, uma coisa qualquer, e ele teve que interromper no meio do trajeto que ia para a Serra, lá para Itaipava, para aquela região, e voltaram, e as crianças, pô pai, ele, não, faz parte da minha profissão, esquece esse negócio de viagem. Depois ele me relembra essa história, porque eu achei aquilo ali uma demonstração do que é ser médico no dia a dia, daqueles que abraçam a sua profissão na sua plenitude. Me conta um pouquinho então, Paulo, por favor, como foi, obviamente que você foi inspirado pelo seu pai, qualquer um seria. Eu lembro bem que no seu livro você dizia que já menino, eu acho que era na Clínica Doutoreira, se eu não me engano, onde o doutor Paulo Niemeyer, pai, trabalhava, e também na Santa Casa de Misericórdia, eu não me lembro se era num ou no outro lugar, que ele já levava o Paulinho dele ao lado desde menino, induzindo o filho a ser médico, né, Eduardo? Com certeza. E o Paulo se apaixonou por aquela questão. O Paulo Filho se apaixonou pela cirurgia que o pai fazia, e ali ele deve ter escolhido, segundo ele relatou no livro, seguir os mesmos caminhos que o pai tinha perseguido. Mas, fora isso, fora a inspiração do teu pai, o que você nos falaria hoje, já
um homem maduro, um homem que carregou ao longo da vida tanta experiência. O que você nos falaria sobre a sua experiência vivida? O que você poderia compartilhar com os jovens médicos que ainda não escolheram a sua atividade profissional? O que você diria para eles hoje o seguinte: faça isso ou faça aquilo, porque o meu caminho percorrido, óbvio que muito diferente do de hoje, com tanta tecnologia, com tanta inovação, mas a essência humana não muda. E aí eu pediria que você compartilhasse um pouco a sua decisão de ser médico, as suas dificuldades, as suas superações. Eu imagino que ser filho de uma celebridade como Paulo Niemeyer, pai, não deve ter sido fácil. As cobranças que nos fazem quando somos filhos de pessoas célebres é muito grande, especialmente quando decidimos acompanhar a mesma atividade profissional do pai. Isso é motivo, muitas vezes, de muita sessão de psicanálise, né, Dudu? Então, eu imagino, não sei se você teve que percorrer esse caminho ou se você fez essa trajetória de uma maneira muito simplificada. Por favor, Paulo, muito obrigado pela honra de tê-lo aqui conosco. Alô, estão ouvindo agora? Eu quero, antes de tudo, parabenizar o Josier pela iniciativa de fazer esse evento aqui espetacular. Cheguei aqui, uma fila para entrar enorme, e agradecer essa oportunidade aqui de ter essa conversa. Mas o Josier já respondeu muita coisa aqui, né, do que eu queria me perguntar. E já respondeu muita coisa, mas é natural que sendo filho de médico, muitos aqui devem ser filhos de médico, e quando são filhos de advogado ou de músicos, acabam também influenciados pelo contato que a gente tem com a profissão. Espera aí. O pessoal está pedindo para parar aí, espera aí. Mas, enfim, o conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Não dava. Então, não posso aconselhar, até porque o momento foi inteiramente diferente do que é hoje, né? Quer dizer, a rapidez, a velocidade com que o mundo mudou. E eu vejo hoje meus residentes e vejo o que foi meu treinamento. Eu quando comecei, quer dizer, fui fazer medicina naturalmente por influência familiar, o mesmo nome do meu pai. Nessa época havia basicamente 1 ou 2 neurocirurgiões por estado, quer dizer, tinha 1 ou 2 no Rio, meu pai em Portugal, tinha 1 em Pernambuco, tinha 1 ou 2 em São Paulo. Então era um grupo muito pequeno e ele era chamado para ver doentes pelo Brasil afora. Eu ia com ele, eu achava assim, ajudando o super-homem, né? Porque carregava a malinha dele e eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Então fui desde cedo ali doutrinado e fui gostando e apreciando isso. E era tudo muito diferente, quer dizer, eu ainda peguei a Praia Vermelha, a Faculdade Nacional de Medicina, que era uma coisa muito precária em relação ao que é hoje, né? Não havia o que nós temos hoje para estudar anatomia, internet, todos os artigos, os livros eram em espanhol, porque poucos alunos podiam ler inglês. Enfim, era toda uma dificuldade. Eu me lembro que eu recebi, né, durante o curso todo, um joelho para dissecar, que não era todo meu. Metade era meu, metade era do colega que vinha a seguir. E aquilo ficava guardado dentro de um tanque, que a gente puxava a cordinha, que tinha um número de cada um, pô. Então, quando chegou no 5º ano, eu tive que ir lá. Aí a faculdade já tinha se mudado para o Fundão, e eu tive que ir lá para conseguir um jeito de poder dissecar fora do horário e conseguir peças. Até eu conto no meu livro uma história que a editora queria não fazer o livro por causa da história. Eu digo, se não puser a história, eu também não conto o livro, porque era um pequeno livrinho sobre o que é ser médico. Na realidade, o que eu queria passar para o estudante é que ele tinha que se virar para aprender. Pelo menos na minha época era assim, não tinha essa facilidade de entrar na internet e ter tudo.
Então eu já estava no 5º ano e nunca tinha visto um cérebro, porque a não ser aqueles já todos picadinhos que a monitoria de anatomia já tinha cortado tantas vezes, né? E aí um colega de turma me disse, até de um ano acima, disse, Paulo, olha aqui, tem um cara lá no Médico Legal que vende peças. Aí eu fiquei entusiasmado. Então eu ligava para ele e dizia, olha, eu estou precisando de cérebro. Ele disse, não, quantos você quer? Eu dizia, olha, não pode ser trauma, tem que ser, morreu de outra coisa, o cérebro tem que estar novo. Então eu dizia, não, dá uma semana. Aí dali uma semana, eu num sábado ia lá, subia pela escada dos fundos, descia com uma caixa de isopor, levava aqueles cérebros para casa. Imagina, se contasse, é que eu só posso contar isso porque já prescreveu, porque é uma história... Agora, era aquele esforço, aquela ansiedade do estudante de aprender. Eu queria ser cirurgião, como é que eu ia fazer se não dissecasse, se não levasse o cérebro para casa, né? Então, como o livro era o que é ser médico, o que eu queria dizer ao estudante é não espere o professor te pegar pela mão. Você se vira, vai atrás, porque depois o que vai ficar é a desculpa. Eu não fiz porque eu não tinha, não fiz porque não me deram. Não tem que ter desculpa. A vida é de resultados. Então você tem que se preparar para ter os resultados. Não adianta depois ficar justificando por que não teve, né? Então eu acho que na profissão da gente as dificuldades são grandes. Hoje, apesar da facilidade da internet, do acesso ao conhecimento, a competição é muito grande. Hoje tem muito mais gente no mercado. Enfim, as dificuldades são outras. Mas eu acho que o mais importante é a perseverança, é a dedicação e gostar de ler, gostar de estudar, porque é uma profissão que, se você não fizer com gosto, você vai ter aquele momento de sucesso, mas que vai durar muito pouco, porque todo dia tem uma novidade, a concorrência não para, e você precisa gostar, precisa fazer com amor, senão não vai fazer bem feito. Eu acho que isso é uma coisa para qualquer área, não só para a medicina, né? Paulo, me diga uma coisa, no seu livro, No Labirinto do Cérebro, você conta várias histórias. É um livro muito interessante, ele é muito gostoso de ler, porque é um conjunto de histórias, as mais distintas da trajetória da vida do Paulo Niemeyer Filho. Que história você destacaria daquele seu livro, que você pudesse compartilhar aqui conosco, assim... Olha, vão ler o livro, mas olha essa história, porque ela me fez tão bem quando eu escrevi. E o que você sugeriria? Bom, a história desse livro é o seguinte, quer dizer, hoje a neurociência está muito em evidência, né? Era um assunto que eu me lembro que eu, estudante, a única pessoa que eu podia conversar sobre isso era com meu pai, porque não havia nenhum interesse nem conhecimento na área neurológica, né? E hoje você não abre uma revista ou não liga um canal de televisão que não tem um programa sobre Alzheimer, sobre memória, sobre neurociência. Então, em todo lugar que eu vou, as pessoas querem tirar uma dúvida ou querem contar um caso. E eu fiquei muito com essa ideia de escrever alguma coisa sobre o cérebro que não fosse pesado e que não fosse técnico, né? Então, achei que a ideia era contar um caso em cada capítulo que despertasse a curiosidade e depois explicar por que aquilo acontecia. Então, aquilo já prendia a atenção. Então, as histórias são as mais diferentes, quer dizer, desde histórias tristes até muito curiosas. Então, eu me lembro de um caso, por exemplo, no capítulo de hipófise, eu conto uma curiosidade. Eu uma vez fui a Nova York e abro o capítulo de hipófise falando disso, né? Que eu desembarquei em Nova York, devia ser 6 horas da manhã, naquela época os voos chegavam muito cedo, e me dei de cara com um gigante. Era um homem assim, o maior que eu já vi na minha vida. Era um acromegálico, quer dizer, só de olhar para ele eu já sabia que ele tinha um tumor de hipófise, produtor de hormônio do crescimento. Mas ele era tão avançada a doença, e aquilo me fascinou. Eu fiquei mais de 1 hora dentro ali do aeroporto, andando atrás dele, vendo aquele. Ele era uma coisa enorme, um gigante. Quer dizer, quando esses tumores de hipófise surgem na adolescência, a criança cresce demais, quer dizer, todos os jogadores de basquete, o homem mais alto do mundo, a maioria tem tumor de hipófise. Mas quando a doença vem já na fase adulta, cresce as extremidades. Ele tinha as duas coisas, ele era alto demais e enorme. Bom, passou aquilo, eu fui para o hotel desarrumar a mala, com a televisão ligada ali num canal qualquer, e aí entrou um programa de luta, aquelas lutas fingidas, que são mais artísticas do que qualquer coisa, e eles anunciam, agora o leão das montanhas, um nome assim qualquer,
E eu olhei, quando eu olhei era ele, todo enrolado numa roupa, nos panos, nos couros. Ele então usava a doença para ganhar a vida. Então ele entrou, mas ele era o próprio leão da montanha, entendeu? Era um gigante. Então ele luta, é aquele fingimento todo e tal. Então eu conto essa história primeiro para descrever o que é a acromegalia. Depois um exemplo do uso secundário da doença, né? Quer dizer, o jeito que usa a sua doença para ganhar a vida, né? Como existia antigamente nos circos, né? A mulher barbada, que tinha Cushing, ou a mulher branca, que ficou preta, porque tinha a doença de Nelson. Então essas pessoas vão usando as suas doenças para sobreviver. Então, esse é um exemplo, quer dizer, aquilo traz uma curiosidade grande, e aí eu explico em seguida o que é o tumor da hipófise, como é que funciona e tal, de uma maneira muito lúdica. Interessante. E, Paulo, me diga uma coisa. Bom, você, como eu também, nós começamos a vida profissional numa restrição tecnológica gigantesca. Eu me lembro, quando me formei, só tinha ultrassom pélvico, assim, de muito má qualidade, inclusive, para detecção, assim, coisas uterinas e tal. Tinha aparelho de pressão, tinha um eletrocardiograma, uma ecografia, um estetoscópio, aparelho de pressão, fita métrica. Era assim que eu, como clínico, exercia a minha atividade. Raio-X e mais nada, né? Não tinha mais nenhum outro recurso tecnológico de investigação diagnóstica para se fazer. E eu imagino, para clínico ainda era bastante, continuamos fazendo isso muitas vezes, e ainda se exerce muita medicina clínica, Brasil afora, com muitas restrições de investigação diagnóstica. Mas na cirurgia, e muito particularmente na neurocirurgia, não. Eu imagino que você e teu pai, obviamente, acessavam o cérebro numa tentativa de acerto e para poder chegar ali. Eu me lembro do primeiro tomógrafo que chegou no Rio de Janeiro, foi na Santa Casa, acho que foi seu pai que conseguiu, se eu não me engano, ali na Santa Casa. E hoje aquele tomógrafo que seu pai conseguiu, certamente deve estar em um lugar, em algum museu aí, para ser olhado lá como é que era aquela estrutura, primeiro tomógrafo. Hoje os recursos são gigantescos. Para onde você acha que a gente está indo agora com essa inteligência artificial, com o chat GPT, com essas coisas que estão surgindo aí? De que forma isso estão impactando na sua atividade de neurocirurgião e muito mais do que na sua atividade de neurocirurgião? Para onde você acha, com o teu olhar de um homem do mundo, que a medicina está caminhando? Nós estamos perdendo a humanização na relação médico-paciente, considerando que hoje o chat GPT é capaz de informar tudo que a pessoa precisa saber. Você acha que o médico vai perder o protagonismo na relação médico-paciente? Ou esses recursos tecnológicos são muito bem-vindos e podem ajudar muito o médico a errar menos? Olha, meu acerto é maior quando eu falo do passado. Para falar do futuro, eu costumo errar um pouco. Mas para falar do passado, eu acerto mais. E eu vou dizer o seguinte, eu vi muita coisa. Quer dizer, eu quando me formei numa época de transição da medicina, não só da neurocirurgia. Não existia CTI. Os doentes eram operados, abriam a cabeça e iam para o quarto. Era assim. Quando meu pai operou a filha do Geisel, que era o presidente da República, ela operou na Casa da Saúde Doutoreiras, um tumor da hipófise, e foi para o quarto. Porque não é que lá não tinha CTI. Não existia CTI. Isso foi final dos anos 60, início de 70, quando algumas clínicas começaram a ter CTI. Eu me lembro da primeira CTI no Rio de Janeiro, foi na Clínica São Vicente. Eram 4 leitos com berdezinho em cada um. Pois é. Então, a tomografia veio por causa da filha do Geisel, e a tomografia foi um divisor de águas na medicina, porque foi quando houve uma revolução nas imagens. Foi o primeiro exame que mostrou o cérebro. Até então, você operava sem saber o que ia encontrar. Os exames, você injetava ar na coluna, no ventrículo, era tudo umas coisas indiretas.
E eu me lembro que você, quando abria, eu lembro do meu pai operando, abria o cérebro, parecia normal, e a doença estava embaixo. Então ele ia passando o dedo para sentir onde é que ela tinha uma resistência maior. Eu acho que é aqui. Era assim. Então hoje não tem a menor possibilidade de você entrar numa cirurgia sem saber o que é e qual o caminho que você vai fazer. Quer dizer, nós estamos numa era de precisão. E acho que a inteligência artificial só vai aumentar essa precisão. O quanto ela vai dispensar o médico, eu não sei. Quer dizer, a gente vê o médico se afastando do doente a partir da tecnologia, né? Até o exemplo mais típico é do estetoscópio, né? Eu me lembro do professor Magalhães Gomes, que ninguém mais sabe quem foi, examinando meu pai, ele encostava o ouvido no peito, não usava o estetoscópio. Botava um lenço de seda, de linho, encostava o ouvido no peito. Depois veio o estetoscópio, que já deu uma distância, né? E agora, então, nem precisa encostar, porque você... né? Então, a tecnologia vai realmente afastando o médico do paciente. Mas na área, eu acho, tenho para mim que na área médica, o médico ainda vai muito tempo ser indispensável. Eu acho que vai ser uma revolução assim no diagnóstico, na facilidade de organização. Eu acho que para o SUS vai ser um espetáculo organizar essa medicina, essa desordem que há na gestão pública. Eu acho que para isso vai ser maravilhoso. Agora, o cérebro, por exemplo, ele não é igual para todo mundo. Então a gente vê que existem variações e aí entra o homem, entra o bom senso, entra saber quando que você vai fazer uma coisa um pouco diferente de um do que você faz para o outro. Então, quando você faz uma doença de Parkinson, por exemplo, você tem que acertar um núcleo de 2 milímetros na profundidade. Então, você tem todo um equipamento que te leva lá, tudo informatizado. Mas antes de terminar, você tem que fazer com o doente acordado, porque aí você testa para ver se o aparelho está correto. Porque, às vezes, o núcleo é um pouco mais para cá, ou um pouco mais para lá. Então, essas variações, eu acho que no futuro é capaz da inteligência artificial superar, mas é difícil a gente imaginar que ela funcione sem o homem. Muito bom. Quer dizer, a gente vai ter permanentemente a necessidade dessas relações pessoais, mesmo até porque eu penso, Paulo, e eu tenho absoluta convicção que você concorda com isso, que a relação médico-paciente, ela não se faz somente pela necessidade do diagnóstico e da terapêutica. Essa interação com o nosso médico, ela passa por uma questão da confiança, que é fundamental. Né? Tem outra coisa, que a inteligência artificial tem que ser muito perspicaz, porque o diagnóstico neurológico, 90% é na conversa. Se acabou aquela conversa e você não sabe o que o doente tem, dificilmente vai saber fazendo um exame, porque as doenças se repetem, as histórias são parecidas, mas há exceções. Então, dor, por exemplo. Se o doente chegar para a inteligência artificial e disser, eu sinto isso, isso e isso, ele pode até ser um doente, ser uma coisa psicossomática. Tem até uma expressão usada pelos franceses que diz que o doente histérico tem uma bela indiferença à dor. Então ele diz que está sofrendo, mas você conversa com ele, ele está ali com a maior indiferença à dor. Quer dizer, não tem esse sofrimento todo. Será que a inteligência artificial é capaz de perceber isso? Ou ela vai mandar esse doente fazer uma cirurgia ou tomar uma medicação, e, no entanto, aquilo tudo é psicossomático, né? Então, hein? Sem dúvida. Eu acho que tem muita coisa ainda. A gente não pode desacreditar de que o futuro tudo será possível. Mas para a gente ainda é difícil achar que vai substituir o homem. Eu concordo. Eu acho que vai ser, ainda terá necessidade. Eu acho que nós ainda vamos ter muitos anos pela frente precisando que o médico esteja muito na frente a frente com o seu paciente, ouvindo, conversando, ajudando a decisão. Eu acho que esse vai ser o grande papel do médico nesse futuro próximo. Vai ser ajudar a família e ao paciente a tomar a melhor decisão. Porque as alternativas vão ser tão variadas e que o médico terá que ter essa capacidade humanística de ajudar a família a decidir. Na realidade, nós estamos num crescendo de informações, quer dizer, hoje com a genética,
não se trata mais o câncer como antigamente. Quer dizer, antes todo doente fazia cirurgia, radioquímio, cirurgia, radioquímio. Isso não é mais assim. E hoje a quantidade de variações, eu vejo pela neuropatologia, os doentes, os tumores cerebrais, a quantidade de subgrupos que todo dia aparecem. Então é muito difícil você saber de cabeça daqui a pouco qual o melhor remédio ou qual o melhor anticorpo para cada um daqueles subgrupos. Então vai chegar um momento que a inteligência artificial vai te ajudar. Mas eu acho difícil que isso se faça sem o homem. E nem eu acho que o homem vai se deixar dominar pela máquina. Eu acho que isso é um mito. Muito legal. Paulo, nós estamos caminhando aqui já para o nosso final de conversa, mas não posso deixar de perguntar a você o seguinte. A sensação que eu e a maioria das pessoas que eu conheço tem é que na Academia Brasileira de Letras é aquele monte de velhinho tomando chazinho, conversando banalidades no dia do dia e tal. Você agora é um membro da Academia Brasileira de Letras e é um homem que gosta de ler. O Paulo gosta da leitura, é ávido por ler, eu sei disso, eu já li sobre isso, que se tranca em casa para ler, que gosta de ler muito durante o seu período de descanso. Como é que tem sido a sua experiência? Porque a impressão que o povão, que o mortal comum como nós temos, é que a academia é aquele ambiente muito fechado, que as pessoas ficam ali muito trancadas dentro deles mesmos. Como é que você compartilharia conosco aqui essa vivência? Olha, aquilo lá não é uma maçonaria, dá para falar com o que se conversa ali, não é? Não, eu acho que aquilo ali é mais uma razão para eu achar que a inteligência artificial vai ter seus limites. Porque é muito bom conversar com pessoas mais velhas. Tem uma coisa chamada sabedoria que você só adquire com os anos, com a vivência, com os erros. E isso é difícil você passar para uma máquina. Então, quando você está ali, ninguém está ali à toa. Os homens que estão ali têm uma bagagem cultural, uma sabedoria, uma vivência. Eu fico ali embevecido, ouvindo o que eles dizem. E eu acho que a academia se abriu, eu acho que foi muito bom, porque ela é, antes de tudo, uma casa de cultura. E a ciência é uma cultura. Tudo que o homem cria e que não existe na natureza é cultura. Então você tem a cultura literária, mas tem a cultura científica, tem os artistas, a música, tudo isso é cultura. Então a academia, como uma casa de cultura, você vê que a academia não tem escrito que é de letras. Ela está escrita Academia Brasileira. E ela é feita baseada na Academia Francesa, que recebe as várias áreas, representantes de várias áreas da cultura. E ela sempre teve médicos, tem mais de 20 médicos que já passaram pela academia. O último foi o Pitangui, mas tivemos já desde a fundação, sempre teve médico na academia. Então eu acho que eu tenho o maior prazer, não vou mais porque ainda não tenho tempo de frequentar com assiduidade, mas sempre que eu posso, eu vou. Maravilha! E ontem nós tivemos aqui uma acadêmica também, imortal, a Rosisca Darcy de Oliveira, espetacular, compartilhando aqui com todos nós um pouco da sua visão de mundo. Para a gente concluir, então, Paulo, como é que você vê assim, a saúde brasileira? Você acha que nós estamos caminhando para melhorar o acesso da população, especialmente da população mais pobre, aos métodos de investigação diagnóstica e terapêutica? Eu vejo assim, no Brasil profundo, nesse Brasil periférico da pobreza, o acesso a diagnóstico e terapêutico é sempre muito difícil. Eu te pergunto, como é que você entende que, aí voltando um pouco para a questão tecnológica, que a medicina conectada possa ajudar a esta população ribeirinha, os quilombolas, as populações indígenas e as populações periféricas das grandes cidades. Você acha que a telesaúde, a telemedicina, os métodos de diagnósticos remotos, de terapêutica remotas, elas poderão estar sendo implementadas com a velocidade que dê acesso à população a esses recursos? Você tem esperança que isso aconteça num tempo curto? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a saúde pública depende de uma decisão política. Tem que ser uma prioridade.
como foi o combate da inflação algumas décadas atrás. O pessoal mais jovem não lembra, mas nós tínhamos 1000% de inflação, era quase 100% ao mês. E um dia houve um consenso nacional de que tínhamos que vencer a inflação. Então, venceu-se a inflação. E eu acho que essa pandemia trouxe uma conscientização da importância do SUS e da importância de se melhorar o SUS saiu muito valorizado. Ainda não é o suficiente, mas é um primeiro passo, é a valorização do SUS. Então, o resto é consequência da prioridade. Quer dizer, ainda não é uma prioridade a saúde brasileira, mas eu acho que ganhou muito com a valorização do SUS. E o resto é consequência, é saber utilizar essa tecnologia, e eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito. Você não precisa estar presente para resolver a maioria dos problemas. Então, eu me lembro, só rapidamente, que eu sei que o tempo está acabando, mas há uns 10 anos atrás, eu fui a Israel, numa visita com os médicos, fomos visitar lá a convite do Ministério da Saúde deles lá. E eles tinham um esquema, que lá é um país pequeno, mas é uma projeção. Era uma sala, e assim como essa aqui do lado, com uma fileira de computadores, ou várias fileiras, e uma enfermeira em cada uma, e eles davam o computador para aquele doente que morava afastado da grande cidade. E ele tinha uma hora certa para entrar no computador, e a enfermeira conversava com ele. Tomou o seu remédio hoje? Porque muitos moravam sozinhos, eram idosos, ou era um casal de idosos, e tirou a pressão, e se tivesse alguma dúvida, tinha um médico andando ali que... Então, eu fazia esse acompanhamento do doente crônico, sem que ele tivesse que sair de casa, pegar ônibus, passagem, e um dia inteiro de viagem, gastar dinheiro. Então, isso para a gente é muito distante, porque o país é grande e é pobre. Mas eu acho que a tecnologia vai ficando barata e você vai poder racionalizar isso. Bom, já se fazia lá em Israel o que hoje a gente está chamando de navegação do paciente, né? Um acompanhamento remoto e fazendo com que ele, no tempo certo, na hora certa, possa fazer as coisas. Nós já estamos acabando, mas eu pediria só uma última resposta do Paulo Niemeyer, para ele falar um pouquinho do Instituto do Cérebro para a gente, como é que ele conseguiu implantar esse instituto tão exitoso, numa situação de tanta dificuldade orçamentária que todos sabemos que o setor público tem, mas que incorporou para o Rio de Janeiro o que tem de melhor em tecnologia na área da neurocirurgia, e hoje é um êxito absoluto, recebendo pacientes de todos os lugares. Continua sendo assim, Paulo? Continua sendo um êxito o nosso instituto? O Instituto do Cérebro é um sucesso, e eu acho que, mais do que tudo, é um exemplo de que a medicina pública pode ser muito boa e que não precisa acabar com a medicina privada, não precisa ser contra a medicina privada. Se você melhorar a pública, naturalmente você vai melhorar a medicina brasileira. E o Instituto do Cérebro é um instituto que funciona apenas com o SUS. Ele ia se chamar hospital inicialmente, mas a previsão era que nós tivéssemos 1000 cirurgias por ano cerebrais. Eu achei então que nós devíamos ter ensino também, não tinha que passar, ter conhecimento, gerar conhecimento. Então mudamos o nome para o Instituto e hoje nós temos lá mestrado, doutorado, residência, pós-graduação, parceria com universidades. Então hoje virou um hospital-escola praticamente. E nós agora aumentamos, ele dobrou a sua capacidade, estamos fazendo 2000 cirurgias por ano, são 200 por mês, mais de 2000, nós vamos chegar agora a 2000. Só de SUS, num padrão superior, eu diria, que a maioria dos hospitais privados, porque nós temos uma equipe multidisciplinar, os melhores de cada área, da neuropatologia, da neuroradiologia, das várias subespecialidades, e todos trabalhando com entusiasmo, porque quando você oferece ao colega qualidade de trabalho, ele trabalha com amor, com dedicação. Então, isso faz o Instituto do Cérebro. Eu me lembro que a Miriam Leitão, uma vez, fez uma matéria ela fez uma sequência, uma série sobre ciência. Não, sobre futuro, se não me engano. E sobre ciência ela fez no Instituto. Tudo bem, uma matéria como outra qualquer. Mas no dia seguinte, ela foi lá, filmou lá dentro. Ela escreveu na coluna dela o seguinte: eu gostei muito do Instituto, mas o que mais me encantou foi que eu, em 2 momentos assim de estar sozinha,
consegui perguntar a uma enfermeira o que ela achava de trabalhar no Instituto. E as duas estavam encantadas, orgulhosas de trabalhar no Instituto. Então, isso é que faz. Se você der boas condições e mostrar que a coisa é para valer, ninguém finge que trabalha. Todo mundo vai para lá para produzir, para trabalhar, ninguém está encostado na parede, a enfermagem está motivada. E esse é o clima do Instituto. Vocês estão todos convidados a visitar. Espetacular. Merece ou não merece a imortalidade? Então, uma salva de palmas para o nosso Paulo Niemeyer Filho. Muito obrigado pela gentileza, Paulo. Convido todos vocês a participarem das demais atividades de hoje. E quem não conhece, vai conhecer a iniciativa FIS lá no 9º andar para ver um pouco daquilo que estamos fazendo na área de inteligência artificial para a saúde, que está muito bacana também. Muito obrigado, Paulo. Uma honra Eu que recebê-lo. agradeço. Obrigado.